Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula, tá? A gente vai dar início agora ao nosso módulo 3, nosso curso de Kubernetes. Então, entramos de vez agora no módulo 3. Esse é um módulo que vai ter bastante coisa voltada aí para questões de segurança do nosso cluster Kubernetes. Então, é muito interessante para quem é da área de SEC, mas também é interessante para a galera que é dev, para a galera que é DevOps principalmente. Mas vai ser um módulo que é muito mais voltado para trazer segurança no seu cluster Kubernetes, tá bom? E aí, até pensando em ter uma melhoria na, na questão do aproveitamento desse curso, eu resolvi juntar duas aulas, né? Que o nosso cronograma era ter uma aula de RBAC e uma outra aula de Service Account, tá? Só que ficaria muito mais complexo para vocês aprenderem se eu fizesse essas duas aulas separadas, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer as duas aulas juntas, que é o que a gente vai ver agora, justamente porque Service Account é algo bem simples, tá bom? E ela sempre vai estar junta com uma RBAC, tá? Ou outro tipo que vocês vão entender agora, tá bom? Então, por isso que essa aula a gente vai falar tanto sobre RBAC quanto sobre Service Account, tá bom? E de início, vamos começar, vamos entender o que é a Service Account no Kubernetes, tá bom? Service Account, como a própria documentação do curso, própria documentação oficial do Kubernetes já diz, ela é um tipo de conta não humana, tá? Ou seja, para facilitar o seu entendimento, você pode entender que ela é um usuário, tá bom? Que você vai atachar no seu pod para que esse seu pod possa realizar determinada ação, tá bom? Porém, o Service Account ele não tem nenhuma permissão por default, tá? Que vai te permitir fazer determinadas coisas ou te barrar de determinadas coisas. Então, o que acontece? Uma Service Account ela sempre vai estar atachada, né, a uma determinada rule, tá bom? A rule seria uma regra que vai te determinar o que você pode ou não fazer, tá bom? E aí, quando a gente fala simplesmente de um ambiente Kubernetes, tá? Somente Kubernetes, não olhando para Cloud Provider, o que a gente tem? A gente tem as RBACs, que estão aí justamente para trabalhar esse controle de acesso, tá bom? Então, a RBAC, a gente pode trabalhar tanto o controle de acesso específico por namespaces, tá bom? Onde a gente pode trabalhar o controle de acesso para um cluster como um todo, tá bom? A gente tem essas duas possibilidades. Já quando a gente entra aí no mundo de cloud provider, né? Quando a gente vai um pouco mais a fundo aí, a RBA, a Service Account, ela geralmente vai ter uma rule da AWS ou alguma rule da Azure e outro provider atrelada a ela, que vai dar certas permissões para ela, tá bom? Um exemplo disso, vamos dizer que você precisa que o seu pod ele monte um determinado volume, tá? É, E aí o que você faz? Você atacha uma Service Account que possua dentro dela uma rule que libere permissão para aquele volume, tá? Permissão para poder criar e gerenciar volumes aí na AWS, tá bom? Então uma Service Account, ela é simplesmente, entenda ela como simplesmente um usuário não humano, tá? Um usuário não humano que vai junto com uma determinada rule, tá? Seja RBAC ou uma rule de algum cloud provider, que vai te conceder permissões para que seu pod possa executar determinada tarefa, tá bom? Então, basicamente é por isso, vocês entenderam que é bem simples a questão de Service Account, por isso que eu resolvi colocar as duas juntas, tá bom?
E aí, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa praticar, a gente vai criar uma service account, tá bom? E a gente vai criar uma rule também, tá? Uma RBAC aí que vai dar determinadas permissões para que a gente possa testar, tá bom? Eu vou abrir aqui o VS Code para que a gente possa dar início aí à aula, tá bom? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então, a gente vai criar aqui a gente vai criar uma namespace, tá? Para que a gente possa dar início a essa brincadeira, tá? Então vamos abrir aqui o terminal. Deixa eu ver se vocês estão vendo direito aqui, senão eu dou um zoom. Beleza, assim acho que fica melhor para vocês poderem ver. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma namespace, tá? Vamos lá. Então, vamos criar aqui uma namespace, tá? A gente pode usar o kubectl getNS para a gente ver todas as namespaces que a gente tem. Ainda não estou com o cluster criado aqui. Vou criar um cluster rapidão. Minikube profile list. Deixa eu ver se tem algum. Profile list. Ao default, eu vou criar um chamado cube start-p rback. Deixa ele subir aqui rapidinho. Só um nó, então ele deve subir bem rápido. A gente vai criar uma namespace para que a gente possa brincar, tá? E aí nessa namespace a gente vai fazer o teste tanto com RBAC para somente de rule, tá? Rule na qual precisa ser amarrada a uma determinada namespace, tá? Quanto de cluster rule, que seriam para todo o cluster, tá bom? A gente vai fazer os dois. Bom, beleza, o cluster ele já está de pé. Provavelmente os pods ainda estão subindo aqui por completo, não subiu todos. O OrdenS geralmente é um dos últimos que sobe, mas tranquilo, vamos criando aqui a namespace. A gente não vai fazer resolução de DNS, então a gente não precisa ficar esperando esse cara, tá? Então, beleza. Vamos dar aqui um calculate ns rback, tá? Beleza. Nossa namespace ela foi criada. Vamos dar um kgetns. Temos aqui a namespace rback. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente pode fazer aqui a criação de uma service account, tá? Então vamos dar um create service account, tá? Qual que vai ser o nome dessa service account? A gente vai criar duas service accounts, tá? A gente vai criar uma de leitura e uma de admin, tá bom? Então vamos lá, vamos criar uma pod reader, tá? Na namespace rback, bom? E vamos dar um create service account pod admin. Agora a gente vai criar nossa service account de admin. Então, provavelmente, o que a gente vai fazer? A gente vai atachar a essa de admin permissões superiores a essa de reader, tá bom? Vamos lá. -n para a gente especificar namespace. Namespace é rback, tá bom? Beleza.
E é assim, além de criar via comando, a gente pode criar também via manifesto, tá bom? Se a gente vier aqui na documentação de Service Account, se eu não me engano, tem aqui um exemplo, tá? Geralmente todas as documentações elas possuem um exemplo aqui. Então ela tem aqui um exemplo de como que você pode criar via manifesto, tá bom? Eu aconselho, inclusive, que vocês leiam a documentação, tá? Bom, beleza. Criamos então as duas namespaces, criamos a namespace e criamos as duas RBACs que a gente precisa. Agora o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar uma rule, tá? Quando a gente cria uma rule, a rule ela fica amarrada a uma namespace, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui uma rule de leitura, YAML, rulereader.yaml. Assim como os demais recursos do Kubernetes, ela vai ter sempre um API version, que você deve validar sempre na documentação se está certo, tá? Vai ter o kind dela, né, que é do tipo rule. Vai ter o metadata, onde você vai preencher sempre os mesmos campos, que são namespace, nome, annotation, vai ser sempre aqui, tá bom? Beleza, namespace vai ser RBAC, né, que foi o nome que a gente criou agora. Beleza, e aí aqui vai ter as regras que ela pode exercer, tá? Que essa rule pode exercer. E quais são as regras que a gente colocou? A gente colocou que ela pode, no recurso de pod, tá? No recurso de pod, utilizar as seguintes chamadas, tá? De get e de list, ou seja, é somente leitura, tá bom? Somente leitura. Beleza. Vamos então dar um k apply-f nesse nosso rule reader. Beleza. Falou que o nosso rule reader foi criado. Vamos dar um kget rule -nrback. Beleza. Rule pod reader criado aqui. Maravilha. Então a gente tem agora uma rule de leitura, tá? Lembrando, ela não está atachada a nada. A gente simplesmente criou, tá bom? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai vincular essa rule que a gente criou a uma determinada service account, tá? Para que ela seja agora de fato útil para alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um novo arquivo, chamar ele de rulebind. Tá? Beleza. Mesma coisa, tá? API version, kind, o nome, a namespace. Beleza. E aí aqui, o que a gente tem de diferente? A gente tem um campo de subject que ele fala qual que é o recurso do Kubernetes na qual a gente vai atachar. Né? E a gente quer atachar ele ao quê? A gente quer atachar ele a um recurso que é do tipo Service Account. Né? Qual que é o nome desse recurso? Qual que é o nome então que a gente criou? kget Service Account. A gente pode simplesmente chamar pelo apelido SA, tá? Menos -nrback. A gente vai ver que tem a nossa pod reader, tá? Então aqui, ó, pod reader, tá certo? A namespace é RBAC, tá bom? Beleza, então é esse recurso que a gente quer atachar. E o que a gente quer atachar? A gente quer atachar uma rule, né? A gente vai referenciar uma rule. Qual que é o nome dessa rule que a gente vai referenciar? O nome dela é Rule Pod Reader, tá? Que foi a rule que a gente criou. E ela é do API Group, RBAC, tal, que é o que a gente colocou aqui. Bom, isso aqui também é a mesma coisa que fica aqui, tá? É do mesmo grupo, vocês verem aqui. Esse é o mesmo grupo que está aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl F só para vocês verem. É o mesmo grupo.
Bom, novamente, isso aqui tudo informação que você consegue pegar na doc oficial do Kubernetes. Então é importante que você leia, tá? Beleza. Vamos dar um apply aqui. Tá? Apply. F. Rule bind. Beleza. Agora a gente aplicou, tá, essa nossa rule, tá? A gente atachou essa rule a uma determinada service account. Como que a gente faz agora para a gente poder testar? A gente vai criar um pod, tá? Onde a gente logue nele e efetue alguns testes, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Deixa eu criar antes aqui, tá? Get pod. Eu vou criar um pod qualquer, tá? Run Jinx, menos image, Jinx, menos n bar. Eu vou criar um pod qualquer só para fazer parte ali do nosso exemplo depois, tá bom? Agora vamos de fato criar o nosso pod na qual a gente vai atachar essa nossa service account, tá bom? Então vamos criar aqui um arquivo de pod reader.yaml. Beleza. O que a gente tem aqui então? A gente tem aqui o nome do nosso pod reader, mas o que de fato mudou, vamos ajustar aqui a namespace. O que de fato tem de diferente aqui agora para vocês é que a gente está utilizando um campo novo, que é o campo de Service Account Name, tá? No Service Account Name a gente coloca exatamente o nome na qual a gente colocou essa nossa Service Account, tá bom? E obviamente ela tem que estar na mesma namespace do pod, tá? Porque Service Account é namespaced, tá? Ou seja, é um recurso, é um objeto do Kubernetes na qual é atrelado a uma determinada namespace, tá bom? Beleza, a gente vai criar uma imagem, uma um pod com o nome BusyBox, tá? A imagem que ela vai utilizar é do kubectl, tá bom? Que é justamente para a gente conseguir rodar comandos ali do Kubernetes, tá? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse terminal aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai então entrar nesse nosso pod aqui. Get -n rback. A gente não aplicou ele ainda, né? Então vamos dar um k apply -f pod reader. Beleza? Aplicamos ele aqui. Vamos então entrar nesse nosso pod kget -n rback. Beleza? O container está criando. Beleza, agora ele já está rodando aqui. Fechou. O que a gente vai fazer então? Vamos dar um kexec -it. Pod reader -nrback. Beleza, aqui a gente já está dentro do nosso pod. O que a gente vai fazer? Agora, para a gente simular se está funcionando ou não, a gente pode simplesmente rodar um kubectl get pods. Tá? Ó, rodamos o comando e ele funcionou perfeitamente. Por que ele funcionou? Porque esse nosso pod ele tem uma service account, né? E dá para ele permissões de obter com o comando get e com o comando list os pods que tem rodando naquela namespace, tá? Como esse pod aqui ele está rodando na namespace RBAC, a namespace RBAC passa a ser para ele a namespace default, tá bom? Ela passa a ser a sua namespace default.
Beleza. E aí, vocês viram que eu tentei dar um kubectl getPods na namespace kubesystem e vocês viram que eu não consegui. Por quê? Porque a nossa rule a gente não liberou para que ele pudesse fazer em todas as namespaces também. Ele só vai conseguir na namespace default dele, que é a namespace RBAC, tá bom? Outra coisa, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos dar um... Consigo limpar a tela. Vamos dar um kubectl getPods. Beleza, temos aqui o nosso pod do Nginx. Se a gente vier aqui, então, kubectl delete pod Nginx, ele não deve funcionar, tá? Exatamente, ele deu erro para a gente. Por quê? Porque ele fala que o pod Nginx, né, ele não pode ser deletado, tá? Porque a gente não tem essa permissão, tá? Na nossa service account. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria, se quiser, habilitar a permissão de deleção na nossa rule que a gente tem atachada a essa nossa service account, tá bom? Beleza, então o nosso teste de reader está funcionando perfeitamente. Vamos evoluir aqui então. Vou matar esse terminal que a gente nem utilizou ele. Vamos evoluir agora então. E a gente vai criar uma cluster rule, tá bom? E qual que é a diferença de uma cluster rule para uma rule? Quando a gente cria uma rule, a gente amarra essa rule a uma determinada namespace, tá? E nem sempre vai fazer sentido a gente amarrar uma rule a uma determinada namespace. Por quê? Imagina que, nesse caso, você vai querer utilizar permissão de leitura, né, para todos os pods do cluster, né? Então não faz sentido você ter uma rule aonde somente determinada namespace vai conseguir utilizar. Então o que você faz? Você cria uma cluster rule. Você criando uma cluster rule, ela vai ser acessível, né? Ela vai poder ser atachada por todos as namespaces do cluster, tá bom? Essa é a única diferença aí entre elas, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai criar então um recurso, tá? Uma cluster rule, admin.yaml. Beleza. Nessa nossa cluster rule, a gente vai fazer a mesma coisa, porém a gente vai dar agora a permissão de delete, tá bom? A gente vai permitir que ele possa deletar também. E aí, obviamente, por ser uma cluster rule, a gente não passa namespace, tá bom? Não se passa namespace. Beleza, então vamos dar aqui um apply-f nessa nossa cluster rule. Beleza, foi criado aqui o recurso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa então atachar essa nossa cluster rule, tá, a uma determinada service account. Então vamos criar aqui um arquivo chamado cluster rule binding.yaml. Vamos só colocar aqui o nome dela é admin, né? .yaml. Beleza. Mesma coisa, tá? A única coisa que muda aqui é que não passamos uma namespace, porém no objeto que a gente quer atachar essa rule, a gente precisa passar a namespace da qual esse objeto se encontra, tá? Ou seja, se a gente quer atachar em uma service account ela é o quê? Ela é namespaced, ou seja, é um recurso, né? É um objeto do Kubernetes que se encontra amarrado a uma determinada namespace, tá bom? Então a gente precisa passar qual que é a namespace desse objeto. E a namespace dessa nossa service account chamada podadmin
é a namespace RBAC, tá? Mas entenda que a Cluster Rule Bind não está atachada a nenhuma namespace. Quem é amarrada a uma namespace é a Service Account. Então, para que a nossa Cluster Rule Bind consiga encontrar essa namespace, a gente precisa passar qual que é a namespace que está essa nossa Service Account, para que ele consiga localizar ela, tá bom? Beleza. E aí, Rule Ref, né? Qual que é a referência da nossa Rule? Ela é uma do tipo Cluster Rule, né? Que contém a namespace X, tá? E ela não vai ter namespace, justamente porque ela é uma Cluster Rule, tá bom? Então, beleza. Então, vamos dar um k apply-f nessa nossa Cluster Rule Bind. Beleza. Falou que foi criado. O que a gente vai fazer agora? Agora, para que a gente possa testar, mesma coisa. A gente vai criar um pod, tá? Vamos criar um pod admin.yaml. Esse nosso pod admin.yaml, ele também vai estar na nossa namespace RBAC, tá? Também vai utilizar a imagem do kubectl, porém agora a service account que ele vai utilizar é a service account pod admin, tá bom? Vamos dar então um k apply-f nesse nosso pod admin. Beleza, ele falou que foi criado aqui, tá bom? Vamos dar um kget pod-n RBAC. Beleza, tá rodando. Vamos dar um kexec. Vamos mudar aqui, né? Que a gente quer entrar no admin. Beleza. Peraí, deixa eu limpar a tela antes. Tá melhor. Beleza. Aqui a gente tá no nosso pod admin. Vamos só recapitular o que a gente colocou de permissão nessa rule da service account do nosso pod admin, tá bom? A gente colocou que ele pode dar o list, né, o get lá dos recursos, então vamos dar um kubectl get pods. Beleza, tá funcionando perfeitamente. E a gente colocou, como a gente determinou que ele é um admin, né, que ele tem que ter essas permissões de admin, a gente colocou que ele pode também dar o delete, tá? Então, o que a gente vai fazer para poder testar? A gente vai dar um kubectl delete pod. E qual que é o nome desse nosso pod? Vamos deletar aqui o nginx. Vamos dar o menos force. Beleza, ele falou que o pod foi deletado, tá? Se a gente der um kubectl get pods, o nosso pod nginx ele saiu, ele já foi deletado, tá bom? Então, agora a gente consegue entender qual que é a diferença e como que funciona uma cluster rule, uma cluster rule bind, uma rule e uma rule bind. Tá? A gente consegue saber a diferença entre elas, tá bom? E aí eu queria agora que vocês testassem, que vocês praticassem bastante, que vocês tentassem criar cluster rules aí no laboratório de vocês, tentassem utilizar com recursos diferentes, com config maps, secrets, de repente com volumes, com que vocês se sentirem confortáveis para poder praticar. Se puder, pratica também no ambiente na qual vocês trabalham, dá uma lida aí nos manifestos que vocês têm hoje rodando, tá? Para que vocês consigam entender um pouco mais, tá bom? No final da aula, vai e faz a prova que eu deixo aí na descrição do vídeo para vocês. Isso aí vai ajudar vocês a conseguir gravar o conhecimento e, obviamente, prática e leitura de documentação vai fazer com que você absorva de fato todo o conhecimento, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante a aula e que pratique bastante, tá? É isso e vamos nessa.